dia. Deus continue abençoando suas vidas. A paz do Senhor a todos, amados irmãos. E que nesta manhã nós possamos abrir as nossas mentes para entender tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar através do seu servo. Estamos dando início à EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Betel. Continue conosco, convide seus amigos também para estarem aprendendo junto conosco, com você. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende nos amar, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se esse mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seu braço nos acolhe e nos dá consolação. Amém, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos com a lição 3, tem por título Abraão suplica pelos ímpios. O versículo-chave é Isaías 49, versículo 6, e disse assim: Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como a luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estudando a vida de personagens como Jó, Abraão, Moisés, Jeremias e tantos outros, podemos identificar muitas características que servem de exemplo, estímulo, advertência e incentivo para a nossa conduta cristã. Vamos orar ao Senhor e estaremos dando seguimento em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelo dormir e acordar. Meu Deus, pelas Tuas misericórdias, meu Pai, em direção às nossas vidas. Derrama a Tua presença sobre nós, meu Deus, nos instrui acerca da Tua palavra. Toma a vida do Teu servo, Deus, que vai nos ensinar nesta manhã. Abençoa essa pessoa, abençoa a nossa família, toma tudo os Teus cuidados. Eis que eu te peço e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Agora sim, no tocante a Abraão, podemos aprender muita coisa observando o seu comportamento quando sua fé e obediência foram postas à prova, ou quando foi capaz de abandonar a seus olhos o certo, Ur dos Caldeus, pelo incerto, Canaã, e de abdicar do aparentemente melhor, quando deu direito de escolha a seu sobrinho Ló. Podemos aprender com a sua fidelidade em tempos de infortúnio, quando afastou da casa seu primogênito, Ismael, e até mesmo se dispôs a sacrificar o seu filho da promessa, Isaque. Tudo isso é muito e muito mais podemos aprender. Contudo, na lição de hoje, daremos ênfase a um determinado aspecto da vida de Abraão, sua vida de oração, a qual o conduziu a um verdadeiro relacionamento com Deus. Abraão foi gente como nós, mas também um exemplo de gente de oração. Estamos dispostos, como ele, a ouvir a voz de Deus, tanto quando desejamos que Ele ouça os pedidos que temos a fazer? Recebemos os mensageiros e as mensagens do Senhor em nossa mente e coração de bom grado? Intercedemos com determinação em favor do perdido, mesmo tendo que confrontar a ira justa de Deus? Graças e paz, amados irmãos e irmãs, que Deus esteja abençoando grandemente nossa vida, nossa família, nesse dia de domingo, onde nós estamos dando início, já demos início à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Betel aqui na cidade de Santo Inês. E nós temos muito motivo para estarmos adorando, louvando e engrandecendo ao Senhor, independente de qualquer coisa. Pois algumas pessoas pensam que nós só devemos adorar Deus nos momentos bons da vida, ou quando nós estamos sendo, vamos
dizer assim, materialmente abençoados. Mas adorar a Deus é só pelo simples fato de estarmos respirando e com saúde, já é motivo de estarmos adorando e engrandecendo ao Senhor. Nesta manhã, como já foi lido aqui, dando início pela minha esposa, estaremos falando sobre Abraão. E Abraão, quando nós analisamos ponto a ponto a sua vida, nós vemos muitas perdas também que Abraão obteve até alcançar de Deus as grandes bênçãos e ser reconhecido como verdadeiramente o homem da fé. Na verdade, nós como cristãos do Ocidente, acostumados a querer ver somente as coisas boas que a Bíblia nos traz, somente as bênçãos e descartamos as maldições, pois a Bíblia Sagrada nos mostra o lado bom de Deus, né? Das bênçãos, das maravilhas, dos milagres, mas também mostra que para aqueles que se opõem a Deus, se coloca contra a vontade de Deus, Deus traz também as pragas, as maldições, as doenças, enfermidades e a mortandade também. E Abraão, ele foi um homem que na sua vida, inicialmente, ele já tinha casado com uma mulher que muito amava, porém ela era estéril. Não é verdade? Sabemos que, obviamente, Deus tem o poder de dar vida, de dar, fazer com que a mulher estéril venha a ser mãe de filhos, né? E Deus também tem o poder de tirar da mulher essa possibilidade dela ter filhos. E Abraão estava com a esposa que era estéril. Além disso, recebe uma mensagem de Deus dizendo que era para ele sair de uma cidade que ele morava, conhecia, onde ele nasceu praticamente, com toda a sua família, para ir para uma terra desconhecida. Depois disso, Abraão entra em choque com seu sobrinho Ló e tem que se separar do seu sobrinho, se afastar do seu sobrinho. Depois ainda vem a questão da cidade de Sodoma e Gomorra serem destruídas por Deus. E lá habitava seu sobrinho e um povo que Abraão tinha ajudado a libertar dos reis que tinham ido fazer guerra contra essas cidades. Não é verdade? Além disso, Abraão teve o descaso de ter que abandonar o seu filho primogênito, querendo ou não, é realidade, né? Ismael. Na verdade, depois ainda teve que sacrificar Isaac. Então, nós estamos vendo na vida de Abraão as perdas aqui, uma realidade dos fatos. Para ele ser o que ele foi, o que ele é para nós até hoje, na sua história, na verdade, ele teve que se abdicar de muitas coisas, teve que dizer não para si próprio, para agradar a Deus. E o contrário de nós hoje é justamente isso. Nós não queremos dizer não para nós. Nós estamos o tempo todo dizendo não para Deus. Estamos o tempo todo contrariando a vontade de Deus. Não é só querendo fazer a nossa própria vontade. Por isso é que nós vivemos muito mais distante do Senhor. Ainda mais na questão de Abraão. A Bíblia fala que em tudo Abraão foi obediente. E será que nós somos obedientes? Né? Em tudo foi Jó obediente ao Senhor, como nós lemos aqui no domingo passado. E será que nós somos obedientes a Deus? Ainda mais em tudo. E essa é a questão que nós estaremos aprendendo nesta manhã, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro tópico. Hospedando o Senhor no coração. Gênesis 18, versículo 1 a 8. Entre os habitantes do deserto, no Antigo Oriente, hospedar um viajante era uma honra disputada. E a maneira acolhedora com que Abraão recebeu aqueles 3 viajantes demonstra bem essa tradição. Nas Escrituras encontramos muitos exemplos desse tipo de hospitalidade. A ocasião se tornou especial com a chegada dos 3 visitantes, mas o local em que tais fatos se passaram também se reveste de um significado muito especial na experiência de comunhão entre Abraão e Deus. Foi ali que o patriarca havia edificado um altar ao Senhor, tão logo chegou em Canaã, o lugar onde Deus proferiu o pacto abraâmico. Gênesis 12, versículo 6 e 7. Anos mais tarde, Jacó enterraria seus ídolos naquele local. E exatamente ali, as bênçãos e as maldições seriam reafirmadas tão logo Israel entrasse na terra prometida.
Embora existam várias interpretações e dúvidas a respeito desse aparecimento, não temos dificuldades em aceitar que o Logos, o Verbo que mais tarde se faria carne, manifestasse pessoalmente a Abraão, na companhia de 2 de seus anjos. A extraordinária hospitalidade demonstrada por Abraão, por um lado, pode ter sido apenas uma demonstração cultural de educação. Entretanto, pode também ter sido movida pelo discernimento de quem, de fato, o estava hospedando. Observe que o texto de Gênesis 18, versículo 2, dá a entender que Abraão nem os viu aproximando-se, mas eis que, de repente, eles simplesmente estavam lá. De qualquer forma, sabendo ou não, Abraão foi ricamente abençoado com aquela visita. Exatamente, né? Já falamos a respeito disso, pois durante esses dias nós estamos estudando o livro de Gênesis e contando a história de Abraão. O povo lá do Oriente Médio, eles têm, diferente do pessoal do Ocidente. Nós somos, assim, vamos dizer assim, mal educados e na maioria das vezes por questões de vivemos em um país, em um ocidente, num continente onde as pessoas sempre querem se dar bem, não é verdade? Para isto elas se transvestem de humildade, de esperteza. Somos completamente, vamos dizer assim, atacados por comportamentos de gente de mau caráter, ladrões, enganadores, trapaceiros. No nosso meio, eu acredito profundamente que no Ocidente há uma parcela muito maior do que no Oriente de pessoas que usam a Bíblia Sagrada para querer se dar bem. E com isso, nós terminamos desconfiando de muita gente, não é verdade? Não abrimos a porta de nossa casa para desconhecidos, pessoas que nós não conhecemos, não sabemos a sua origem e não temos nenhuma familiaridade. Contrário do povo do lado do Oriente, onde recebia as pessoas com muito carinho, com muita dedicação, com atenção, né? Vimos essa atitude com Abraão e vimos também com Ló, quando os 2 anjos chegaram lá na cidade de Sodoma e Ló estava na entrada e levou esses 2 estrangeiros para sua casa e hospedou, deu tudo do bom e do melhor, com insistência, não é verdade? Então, a hospitalidade de Abraão, a hospitalidade de Ló diferencia bastante da maneira que o povo de Sodoma e Gomorra aceitavam, recebiam as pessoas. Na verdade, não existia hospitalidade, não existia nenhuma maneira gratificante, não é, deles aceitarem, receberem as pessoas. E esse é um dos motivos principais que levou Sodoma e Gomorra a serem destruídas. E não a questão da homossexualidade. Pode analisar ponto a ponto a Bíblia Sagrada e a história de Sodoma que você estará entendendo e compreendendo essa história. Não apenas no livro de Gênesis, mas no livro de Isaías também relata essa questão de Sodoma e Gomorra ser uma cidade muito rica, né, em minérios e tal. Então eles não precisavam de estrangeiros e não aceitavam que estrangeiros habitassem naquele lugar, e eles não eram hospitaleiros com o povo. E se fosse uma cidade onde a homossexualidade fosse tão assim a pauta, né, da sua destruição, lá não teria tantas pessoas assim, né? Tantos homens, tantos filhos, tantas famílias, pois sabemos muito bem que a vida homossexual não leva à proliferação nem tampouco o crescimento de uma população, né? E Sodoma e Gomorra não foi destruída simplesmente por essa questão. Mas podemos ver que Abraão ele teve esse comportamento com aqueles 3 homens, sem o perceber, sem o saber. Nós estaremos vendo isso aqui também, vai citar logo após Hebreus capítulo 13, versículo 12, que Abraão atendeu sem saber que eles realmente eram anjos, eram pessoas divinas, mas só após uma grande conversa, né, só após eles estarem ali se relacionando, foi que Abraão pôde perceber que se tratavam de pessoas divinas, pessoas plenamente espirituais, como a presença de Deus e aqueles 2 anjos. Mas eis a questão, amados.
o ato de nós sermos recíprocos e ajudarmos o próximo também nos aproxima muito do nosso Deus, como está escrito em Mateus capítulo 25. Para você refletir, que tipo de acolhida tem recebido o Senhor e a mensagem dele em seu coração? Você tem dado a ele o melhor de sua atenção, empenho e disposição? Se o nosso objetivo fosse o de falar sobre hospitalidade, só aqui teríamos muita coisa para aprender. E é bem provável que o autor de Hebreus pensasse nesse episódio quando escreveu: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Mas essa experiência também nos revela muita coisa sobre nossa comunhão com Deus em momentos de oração. Quando alguém acolhe outra pessoa com calor humano, pode estar mais perto do que pensa de uma experiência divina. Aquilo que fazemos pelo próximo, na verdade, fazemos pelo nosso Mestre. Nossa relação vertical com Deus, em momentos de oração, depende em boa parte da qualidade de nossas relações horizontais com o próximo. Eu só posso receber do alto se houver em meus atos a disposição de ofertar de mim mesmo aquele que está ao meu redor. Deus vem a nós com dádivas, mas depois nos manda aos outros como portadores de suas bênçãos. A oração é isso, é dar e receber. Se eu recebo sem merecer, devo dar, inclusive aos que não podem devolver, seja o favor, a amizade, a oração ou o benefício material. Uma das questões que nós não entendemos claramente na Bíblia Sagrada é quando o Senhor Jesus Cristo nos fala sobre o ato de emprestar, sem esperar nada em troca, né? Sem também pedir juros. A Bíblia condena isso tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. O ato de nós querermos juros quando nós emprestamos algo a alguém. Até mesmo quando empenhamos ou tomamos de penhor alguma coisa, como uma capa, como diz no livro de Êxodo, né? Se alguém empenhar você a sua capa, devolva antes de terminar o dia, porque talvez aquela capa seja a única coisa que as pessoas possam ter para se cobrir durante a noite. Na verdade, era assim lá em Israel, lá perante os judeus. Então, a pessoa penhorava a sua capa durante aquele dia, quem não tinha nenhuma condição, né? Para naquele mesmo dia ela buscar a capa de volta, pagar o que pegou, né? E tomar a capa de volta. Mas caso a pessoa não tenha condições de pagar pela sua capa, era obrigação da pessoa que penhorou, que tomou como penhor, devolver a capa da pessoa durante a noite para que ela pudesse se cobrir. E conosco nós somos pessoas tão irresponsáveis que às vezes nós fazemos o quê? Emprestamos algo que não nos pertence. Semelhante a quê? Um exemplo. O dinheiro que você tem, que você vai pagar a conta de água, a energia, você vai pagar a conta de luz, né? Vai pagar a conta de água, vai pagar a internet ou pagar o mercado. Eu lhe pergunto, ou um exemplo, o que é mais importante ainda, vai pagar o aluguel. Eu te pergunto, esse dinheiro é seu? Todo mês você sabe que tem que pagar a internet, pagar a água, pagar a energia e pagar o aluguel. Esse dinheiro é seu? É? Não. Ah, mas é meu, eu recebi meu salário e tenho direito de... É meu. Não. Preste bem atenção. O que a Bíblia está nos ensinando é o seguinte: aquilo que está já penhorado, não é? Já tem um exemplo, já está responsabilizado para algo, não me pertence. Então eu não posso pegar um dinheiro que pertence para a água, a energia, o aluguel, ou a internet, ou ao mercado e emprestar a alguém. Porque é provável que esse alguém, por algum motivo, depois não possa me devolver na data específica que foi acordado. E como é que eu irei colocar em cima daquele dinheiro que eu emprestei se eu não tenho mais, para poder pagar aquela dívida? Então, é justamente isso que a Bíblia está dizendo. Você só pode emprestar algo que
talvez esteja livre de compromisso. Porque é algo que você vai emprestar a uma pessoa, e se essa pessoa não puder lhe pagar, você não vai estar preocupado. É o que está dizendo aqui, ó, né? A oração é dar e receber, Se eu recebo sem merecer, devo dar, inclusive aos que não podem devolver. Como está falando aqui, eu devo dar, inclusive aos que não podem devolver, é o ato de eu emprestar algo a uma pessoa que provavelmente ela não tenha condições de me devolver. Para ela é um empréstimo, mas eu sei muito bem que ela não vai ter condições de me devolver. Então eu não estarei preocupado porque ela não me devolveu. Entendeu? É a mesma coisa, uma pessoa vem na minha casa e me pede uma camisa emprestada. Eu empresto para ela sem esperar que ela me devolva, porque eu sei muito bem, né, que eu não tenho apenas aquela camisa. Está entendendo? Então a Bíblia está falando justamente isso. Seja o favor, a amizade, a oração ou benefício material. Você não pode dar algo a uma pessoa esperando que ela te devolva. Entendeu? É isso que a Bíblia está falando, está trazendo ao nosso coração. Um compromisso. Você não pode emprestar algo que não lhe pertence. Ah, eu tenho aqui, uma pessoa foi lhe pedir um dinheiro. Ah, eu tenho aqui, mas é para pagar tal coisa. Então não empreste, não é seu. É para pagar o cartão. É para pagar a loja, é para pagar a conta, não sei o quê. Então não empreste, só deve emprestar aquilo que lhe sobrou. Aí você pode sim. Porque estamos falando aqui, a mesma coisa de você dar uma esmola. Você vai dar algo a uma pessoa e você não pode esperar que ela te devolva. E é isso que a Bíblia está nos ensinando, através de Abraão, através dessa história. Não é verdade? Nós temos que aprender a orar, não se deve orar por alguém esperando que ela ore por você. Não, oração é o que você faz gratuitamente. E Deus que te abençoa. Aí eu só oro por você se você orar por mim. Não, isso não pode de maneira nenhuma. Independente da pessoa orar, independente da pessoa fazer um contrato contigo, independente das suas necessidades, a Bíblia fala que Deus abençoou Jó enquanto Jó orava pelos seus amigos. E era Jó quem mais precisava de oração. E é justamente assim que nós temos que vivenciar, aprender, de acordo com a Bíblia Sagrada. Como algumas pessoas dizem assim, se você não é casado, você não pode orar para Deus abençoar o casamento dos outros. Isso é ignorância, isso é estupidez. Então Jesus que nunca casou, então não pode orar pelo casamento de ninguém. E com isso nós estamos dia após dia aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Ouvindo o Senhor com atenção. Abraão não só deu recepção de primeira linha, como também honrou seus hóspedes com total atenção. O texto não diz sobre o que conversaram durante a refeição, mas é bem provável que Abraão mais ouviu do que falou. Primeiro porque essa era uma atitude respeitosa, mas também porque se aprende mais ouvindo do que falando. Assim também, para que ouçamos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, é preciso haver de nossa parte humildade e reconhecimento de que é direito dele falar e obrigação nossa ouvir e responder. Eis a questão, né? Um exemplo clássico que nós temos que tenham aprendido e precisamos aprender é o seguinte: quem não senta para aprender não pode levantar-se para ensinar. Não é? Tem pessoas que, um exemplo, elas não têm a humildade de aprender, não têm a humildade de estudar, não têm a humildade de procurar. Um exemplo, tem gente que é contrária aos estudos, né? Ainda mais crentes.
sendo franco e realista, a maioria dos cristãos são, olha, muitas pessoas, com todo respeito, mas com toda a sinceridade do meu coração, são pessoas ignorantes. Pessoas que diz que não precisa estudar, não precisa, porque o Espírito Santo vai ensinar tudo a ela, que ela sabe, que os apóstolos não estudaram, que, olha, são pessoas muito estúpidas e ignorantes, quando leva as coisas nessa visão, né? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso são pessoas completamente hereges, vou ser bem franco e realista. São pessoas muito ignorantes, pessoas que não conhecem Bíblia, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, pessoas que são, são pessoas que estar perto delas ou conviver com elas, você vai terminar se contaminando com tamanha estupidez e ignorância. Pois a Bíblia Sagrada, aqui estamos aqui com a Bíblia na mão, olha a grossura dessa Bíblia aqui. E se eu sou contra o estudo, o conhecimento, eu serei contrário também ao estudo da palavra de Deus. E por mais que um exemplo, eu estava pensando hoje pela manhã, assim como a ciência erra, assim como a medicina erra, né? E são coisas, vamos dizer assim, teorias que são aplicadas ao homem e pelo homem. E eles cometem erros, né? Homens que estudam, e estudam mesmo, bastante. Estava vendo uma imagem de um cientista brasileiro que dizem, né, que ele está dormindo 4 horas por dia estudando para tentar descobrir a cura, a vacina contra o Covid-19. Né? Mas tem pessoas que são tão, vamos dizer assim, avessas, né, ao estudo, ao conhecimento, que acham que tudo vai cair do céu. E com isso nós nos deparamos com essa questão de pessoas que não têm humildade, pessoas que, um exemplo, nas lives hoje, né, nas redes sociais, eu estava vendo hoje de manhã, pela manhã cedo, o tanto de cultos que tem no Facebook. Várias pessoas de vários países pregando no Face, etc. Né? É até bom que a palavra de Deus seja propagada pelo mundo inteiro. Mas eu te pergunto, amados, será que nós temos humildade para sentar, para estudar, para compreender, para entender, para adquirir o conhecimento necessário e buscar de Deus? Pois a busca do conhecimento ela é incansável. É incansável. Quantos tem de pessoas que já estudaram a Bíblia mais do que eu e que têm mais conhecimento que eu e pode sim estar me ensinando muito mais coisas do que eu sei? São pessoas que fizeram mestrado, doutorado, são PhD, pós-doutorado, etc. Aí eu vou dizer o seguinte, eu não preciso aprender com nenhuma delas, preciso e muito aprender com todas elas. E assim também aprender com o próprio Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele só vai me ensinar quando eu tiver a humildade de sentar e ouvi-lo. Como foi o caso de Abraão. Abraão sentou com o Senhor os 2 anos, ficou ali só observando, eles conversando, e com todo respeito, olha, sendo mais ouvinte do que comunicador. E o que acontece conosco hoje é que, porque o Espírito Santo não fala conosco, é porque nós não temos a paciência de ouvi-lo. Não temos a humildade de ouvi-lo, o que ele tem a nos dizer. Né? E por isso todo mundo hoje é pastor, todo mundo hoje é pregador, todo mundo hoje é isso, é revelador, todo mundo hoje é sonhador, né? Todo mundo hoje, não é verdade? E a realidade é essa, quem não senta para aprender, jamais poderá se levantar para ensinar. Entendeu? E a realidade é essa. O Espírito Santo tem muito a nos ensinar, mas nós temos que ter a humildade
de buscar em todos os contextos a possibilidade de adquirirmos o conhecimento. Em nome de Senhor Jesus. Amém. Ali estava um homem de fé, ouvindo o Senhor com atenção, mesmo sem saber ao certo quem era aquele que ele falava. Obviamente, em algum momento, Abraão começou a perceber ou constatar o sobrenatural em seus desconhecidos hóspedes. Talvez o despertar dessa consciência tenha acontecido quando seus convidados perguntaram: Sara, tua mulher, onde estás? Como eles poderiam saber algo a respeito de Sara, que até então nem tinha sido apresentada? É pouco provável que Abraão tenha compartilhado de sua intimidade conjugal, esterilidade de Sara, com aqueles forasteiros. Mais perplexo ainda deve ter ficado quando um deles prometeu: certamente voltarei a ti daqui a um ano. E por fim suas suspeitas se confirmaram com a repreensão que um deles, o Senhor, fez ao deboche camuflado de Sara, por detrás das cortinas. Por que se riu Sara? Quando se presta atenção àquilo que Deus tem a dizer, coisas extraordinárias começam a acontecer. No episódio seguinte, por exemplo, nos maravilhamos ao descobrir a dimensão do poder que uma amizade pode gerar. Deus mudou de ideia por causa da amizade, da dedicação e da atenção demonstrada por Abraão. Deus resolveu compartilhar com ele um de seus projetos, como se Abraão fosse seu sócio. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Além de compartilhar, Deus ainda permitiu que Abraão interagisse com ele. Será que vais destruir os bons junto com os maus? Gênesis 18, 23. Lembremos-nos de que essa amizade não estava firmada sobre os métodos de Abraão, como se ele estivesse em um nível superior ao nosso. Essa amizade só existiu porque Deus escolheu fazer dele seu amigo. Da mesma forma, Deus o escolheu quando mudou a sua sorte, da condição de pecador para o remido, de criatura para filho de Deus. Deus também escolheu você, que é um discípulo de Cristo, para ser seu amigo. Jesus mesmo disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenha dado a conhecer. Eis a questão, né? Aqui nessa lição, nesse ponto diz: quando se presta atenção àquilo que Deus tem a dizer, coisas extraordinárias começam a acontecer. Amados irmãos, as pessoas elas não têm a ideia do quanto é importante orar. Não têm a ideia do quanto é importante se afastar do pecado. Não têm a ideia do quanto é importante nós termos um laço de intimidade e comunhão com Deus. Porque hoje elas não têm tempo. Não tem tempo para orar, não tem tempo para poder... É tanta coisa, é trabalho, né? É família, na verdade. É a correria do dia a dia, ainda mais quem mora em cidades grandes, em metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, etc., Feira de Santana, Santo Antônio, cidades grandes aqui, que nós temos aqui por perto também. E essa questão, as pessoas têm que acordar cedo, fazer o café da manhã, e se arrumar, e se assear para poder ir para o trabalho, pegar o coletivo, etc., né? Metrô, isso e aquilo, às vezes tem pessoas que pegam muito mais que uma condução, e chegam no trabalho no horário e tal, tem que ficar lá e sair mais tarde do trabalho, fazer o mesmo percurso, outras têm que estudar ainda e tal, chega à noite cansado, tem que fazer a janta e preparar para o dia seguinte, e arrumar a casa, algumas pessoas cuidar de filhos, e não tem tempo. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. Só que, como nós falamos aqui há um tempo atrás, se você hoje, o meu caso, né, tem que trabalhar e estudar, foi por falta de responsabilidade nossa. Porque o certo não era a pessoa trabalhar e estudar, é a pessoa estudar, se preparar para o mercado de trabalho, para quando trabalhar, ela já está preparada.
não é verdade? Porque é um pouco complicado, o dia tem 24 horas, se você trabalhar, estudar e ainda cuidar de casa, isso é praticamente difícil e impossível. Para isso acontecer, você vai perder muito tempo, você não vai ter lazer. Quando você chega ao ponto de estar trabalhando e estudando, o seu lazer vai embora. Aí você vai ter que terminar os seus estudos para estar pronto para o mercado de trabalho. Aí quando você está preparado apenas para trabalhar, aí você vai poder separar o quê? 8 horas de descanso, 8 horas de trabalho, 8 de trabalho, 8 de descanso e 8 de lazer, que são 24 horas. Mas quando você tem a sua hora de trabalho, estudo e descanso, o lazer vai embora. Então essa é a questão. O que nós estamos compreendendo e aprendendo gradativamente, né, é que Abraão ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, de oração, de conversar, de ouvir a Deus. Em tudo que Deus falava com ele, ele tinha humildade de estar ali atento, que ele pôde até não se opor de maneira agressiva, pois Abraão disse aqui em Gênesis capítulo 18, versículo 27, ele diz: eu que não passo de pó e cinza. Nessa conversa mesmo que ele está tendo com o Senhor, né, Abraão intercede por Sodoma, e Abraão estava ali conversando com Deus, falando: Senhor, não destrua a cidade, não destrua os ímpios juntamente com os justos, juntamente com os ímpios e tal. Mas Abraão estava dizendo o que? Senhor, eu sou apenas pó e cinza, eu entendo que eu não sou nada, mas tenha compaixão. E Deus falou: jamais ele destruiu os justos juntamente com os ímpios. Porque Abraão tinha intimidade, ele tinha um relacionamento com Deus que não que nós não possamos ter hoje em dia. Mas será que nós queremos? Será que paramos, analisamos, pensamos, temos um tempo para com Deus, de dobrar o joelho, falar com Ele, buscar a presença dEle, pedir a Ele: Senhor, abençoe este dia, e ainda que você perca algo naquele dia, você ter a consciência que Deus poderá restituir em dobro. Pois quantas são as pessoas que já perderam, foram assaltadas, perderam celular, perderam carro, perderam dinheiro, e depois elas conseguiram adquirir muito mais do que perderam. Porque Deus, Ele é fiel, irmãos. Só que nós hoje não temos essa intimidade tão profunda e essa comunhão tão íntima que Abraão tinha com Deus. E por isso lutamos, batalhamos para conquistar algo, para ter tantas coisas, e terminamos como? Sem ter nada. Só se sacrificando. E terminamos sem ter nada. Por isso que a intimidade com Deus, a comunhão com Ele, nos traz muito mais bênçãos do que a vida corrida distante do Senhor. Amém. Orando o Senhor com determinação. Para aqueles a quem Deus considera amigo, compartilhar seus pensamentos e planos pode tornar-se possível e até natural. E embora sendo Ele soberano em suas decisões, ainda assim leva em conta nossas ideias em relação aos projetos que compartilha conosco. Deus agiu assim com Moisés, quando deixou que soubesse de sua intenção de destruir os rebeldes israelitas, permitindo que Moisés interferisse em sua decisão. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Tal conhecimento deveria alçar nossas orações a um nível mais elevado, passando de nossos interesses menores para assuntos de maior importância. O que estava em jogo a partir de Gênesis já não eram as questões domésticas de Abraão. Isso já estava resolvido. Mas o destino de Sodoma e Gomorra. Deus compartilhou com Abraão o trágico destino de um povo que não era sua gente, não era nada dele. Nem por isso Abraão deixou de se importar com a fatalidade que eles aguardavam. Afinal, ele conhecia aquela gente, conhecia o seu rei, conhecia homens, mulheres e crianças, que havia ajudado a salvar quando a cidade fora invadida. Como deixar de se importar com a tragédia que se aproximava? Essa é a questão, né?
Uma pergunta bem simples aqui que eu tenho a fazer aqui a todos. Você é o tipo de pessoa que só ora pela sua família? Você é o tipo de pessoa que só ora pelas pessoas que você conhece? Nessa pandemia que nós estamos vivendo agora, qual é o seu interesse nas suas orações? É orar a Deus para que a doença não chegue na sua casa? Ou você está se compadecendo das famílias que estão perdendo entes queridos? Ou você... Tem muita gente assim, né? Não aconteceu com ela, não aconteceu com ninguém da família dela, então ela não está nem aí. Então, esse tipo de pessoas, eu vou ser bem franco e vou ser duro agora nas palavras, entendeu? Que nós temos analisando é o seguinte, eu particularmente, existem animais que têm atitudes mais humanas do que seres humanos animalescos. Existem animais, um animal só mata outro quando está tendo algumas lutas ali em questão de território, né? Briga com outro e tal, quando estão tendo brigas em questão de território, ou simplesmente mata outro em questão de fome, de alimentação. Né? São carnívoros e tem que matar um para a sua sobrevivência. Mas tem pessoas que aparentemente deveriam serem humanas, mas são piores que animais. São animalescas, são perversas mesmo. São pessoas que não se tem uma palavra coerente, né? Que sofrem de psicopatia. São pessoas psicopatas mesmo, porque elas não se compadecem com o que vem acontecendo. Com a quantidade de pessoas que morrem. Uma pessoa que morre, para mim, já é um devastador. Quero deixar aqui meus pêsames à família do o nome do senhor? Lídio. Seu Lídio, né? Seu Lídio que partiu ontem, mais de 100 anos, um senhor centenário. Mas ainda assim, para mim, eu não tinha assim aproximação, conhecimento íntimo, mas conhecia ele assim de vista. É uma pessoa muito boa, assim, educada, um senhor muito educado, muito legal. Acho que todo mundo sabe muito bem disso, de seu Lídio aqui na cidade. Né? E eu deixo meus pesos, minhas condolências a toda a família, os familiares, os amigos. Né? E essa é a questão, quando a pessoa não tem nenhuma compaixão com o próximo, com o ser humano, como houve lá em São Paulo, foi Rio, alguém que foi dar umas marmitas com veneno. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, isso é gente, não, isso são monstros. A mesma coisa, a quantidade já ultrapassou mais de 80 mil, se não me engano, 84 mil pessoas mortas até anteontem, se não me engano, no Brasil. E as pessoas acham que isso é brincadeira, acham que isso é o quê? Não tem nenhuma dor, nenhum sentimento. São pessoas realmente monstruosas que agem dessa forma, entendeu? Não se compadecem, realmente não são pessoas humanas, pois o ser humano ele consegue ter compaixão, ter piedade, ter misericórdia, ele consegue ter clemência, ele consegue entender o lado, o sofrimento alheio, ele consegue se emocionar quando vê pessoas chorando, né, por ter perdido alguém da família, entendeu? Então, se você não se compadece com as pessoas que têm falecido, ou com essas famílias, você não tem coração, você não tem nada de Deus. Pois aqui nós estamos vendo a história de Abraão se compadecendo com pessoas que ele nem conhecia, ou talvez conhecia, mas não fazia parte da sua família, tirando a questão de Ló, entendeu? Tirando a questão de Ló, Abraão estava aqui pedindo a Deus que não matasse os justos, juntamente com os ímpios. Pois tem pessoas que realmente, por suas ações, elas irão terminar
pagando por isso. Quem com ferro será ferido, etc. Teve outro pastor aqui em Jequié, Santos, né? Que sua esposa faleceu, que deixa também aqui minhas condolências. Aí tem gente que pensa assim, por Covid-19. Muito grato, filho. Né? Aí tem pessoas que dizem assim, só ora por sua família, ou diz também, morreu porque não tem fé. Mas isso é coisa de crente, coisa de pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus. Isso é coisa de pessoa estúpida, de achar que somente quem não é crente que vai morrer. Como teve outro lá, em outro país, que disse que essa doença era o castigo de Deus para os homossexuais. E terminou que ele também pegou, né? Então ele também é homossexual. Com todo respeito aqui, né? Estou sendo um pouco irônico. Ignorância, né? Não é verdade? Mas a questão é justamente essa, gente. Preste bem atenção. Não é apenas quem não é crente que vai pegar essa doença, não. Essa doença, essa enfermidade está atacando quem tem vida, quem é ser humano, quem respira. Entendeu? Independente do seu credo religioso, independente do que a pessoa é, da sua classe social, independente da sua cor da pele, independente de quem seja, se é homem, se é mulher, se é homossexual, se não é, se é criança, se é adulto, se é jovem, se é idoso, não importa. A doença não está escolhendo, não está indo, não, está pegando todo mundo. Entendeu? E nós, como cristãos, nós temos que orar para que Deus livre o Brasil e o mundo, venha curar, venha trazer logo dar sabedoria aos seres humanos para que eles possam adquirir a capacidade de fazer essa vacina, que já está em fase de teste, glória a Deus, e chegue a toda a humanidade. Que Deus possa estar nos abençoando. Amém. Abraão se importava com Ló e sua família, mas o que moveu seu coração para suplicar em favor daquelas cidades estava muito além de seus interesses familiares. Caso contrário, não teria parado de interceder quando Deus lhe prometeu poupar a cidade e se encontrasse 10 justos ali perante o Senhor. Devemos nos portar com reverência e temor, mas também com ousadia e confiança, orando ao Senhor com determinação e persistência por aquilo que Ele mesmo assentou em nosso coração, como sendo apropriado. Orar dizendo, se for da tua vontade, pode ser sinal de humildade e resignação, mas pode também ser entendido como falta de fé e de convicção de que Deus se agrada daqueles que se colocam na brecha. Como nos é dito no livro de Ezequiel, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que não a destruísse, mas ninguém achei. Nós analisamos ponto a ponto a vida de Abraão, a vida de Moisés. Né? Moisés, quando Deus disse que iria destruir os israelitas, Moisés disse, não, Senhor. Não, esse povo aí foi o povo que o Senhor prometeu, né? Levar a terra prometida, a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. E o povo do Egito vai pensar o quê? Deus disse que ia tirar ele daqui do Egito e matou todo mundo lá no deserto. Não, pelo amor de Deus. Tenha compaixão. Perdoa o povo. Eu sei que Moisés falou, eu sei que o pecado foi muito grande. O livro de Êxodo fala a respeito disso, capítulo 32. Capítulo 32, capítulo 33 também. Eu sei que o pecado do povo foi muito grande, mas perdoa, Senhor. Tenha compaixão deles. Entendeu? E a mesma coisa foi Abraão. Deus falou que ia destruir, Abraão intercedeu. E nós, como cristãos, é o que nós temos que fazer, interceder a Deus pelas pessoas que estão com vida, para que Deus derrame sobre elas a cura. Como nós estamos vendo, a quantidade de pessoas curadas, olha, não chega, as pessoas mortas não chega a 10%. Né?
da quantidade de pessoas curadas. São muitas, milhões de pessoas curadas dessa doença. E eu lhe pergunto, como elas estão sendo curadas se não tem a vacina? É Deus que está agindo, só que as pessoas não querem reconhecer, não entendem sobre essa questão. É Deus quem cura-me. E eu estou amando esse agir de Deus. Sabe por quê? Porque senão estaria um monte de charlatões agora dizendo: somos nós que estamos curando em nossa igreja com o óleo, olha, colocando as mãos, fazendo isso, a campanha do pano, do não sei o quê. Não, quem está curando é Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pois quem tem poder de curar é Deus, não é o ser humano, não. E Deus está agindo. E nós temos que clamar, igualmente Abraão clamou, igualmente Moisés clamou, igualmente Jó orou pelos seus amigos. Nós temos que clamar a Deus para que Deus venha salvar a humanidade. Venha manifestar o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia sobre nossas vidas. Um abraço ao irmão Lucas. Ele só tem um defeito que é palmeirense, né? Um abraço, que Deus esteja abençoando ele e a sua família que venceu o Covid. Deus abençoe grandemente ao irmão Lucas, em nome de Jesus Cristo, aqui em nossa cidade. E a todos que estão recuperados, que Deus possa estar abençoando. O pessoal da saúde que tem trabalhado bastante aqui na cidade, a polícia militar também, a todos que têm trabalhado aqui intensamente para que essa enfermidade não se propague, não é? Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém, louvado seja Deus. A conclusão da nossa lição: no diálogo de Abraão com Deus, percebemos uma angústia ainda maior, que é a responsabilidade de perder os parentes. Maior ainda que a ideia de ver sofrer e morrer toda a população de uma cidade. A angústia maior de Abraão era a dúvida que se levantava em sua mente quanto ao caráter de Deus. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Imagine a aflição que cairia sobre nós pela simples hipótese que nos vemos questionando as decisões e os atos de Deus. Mas sem esse desconforto, que sentido haveria no coração, na oração? Que sentido haveria em Deus buscar alguém que se coloque na brecha entre ele e aqueles a quem pretende destruir? Essa questão, amados. Estamos chegando aqui ao final de mais uma lição. Essa lição aqui foi um pouco mais curta, né? Mas que Deus possa estar nos abençoando grandemente. E a questão é justamente essa. As pessoas que oram apenas por sua família: eu oro a Deus só pela minha família. Tem gente que é assim, né? Eu já cansei mais, não oro mais por fulano, não oro mais por Beltrano, não oro mais por ciclano. Essa pessoa, ela nunca teve uma oração sincera. Essa pessoa nunca teve uma oração verdadeira. Ou provavelmente nunca teve amor no coração. Porque a oração, amados, é independente de nosso querer ou que algo da nossa vontade aconteça. A Bíblia fala que Abraão foi ser pai de Isaac com 100 anos. E Sara com 90. E nós devemos, amados, ter essa vida de oração com Deus e esperar que o impossível aconteça a qualquer momento. E quando você não acredita mais que as coisas podem acontecer, é aí que Deus age. Pois a pior coisa e a ignorância, que é um fato de cada um de nós, é acharmos que pela nossa oração um milagre vai acontecer. Não é pela nossa oração, é pela vontade de Deus. Quando nós pensamos que, olha, se eu colocar a mão ali, Deus abençoa, se eu fizer isso, Deus honra, então aí, meu amigo, tem algo de estranho. Tem algo de estranho conosco. Então não depende mais da ação de Deus, do poder de Deus, depende da minha mão, depende do meu agir. E não é bem assim.
E a oração ela é uma ação tão poderosa que não depende nem da minha mão e nem da minha atitude, depende simplesmente do poder de Deus. Então eu posso estar aqui e orar por uma pessoa lá em São Paulo. E sem eu chegar lá, Deus age, porque é o poder dele. Mas não é o que nós vemos hoje. Aí existe a materialização da fé, né? Aí tem que levar isso, leve uma meia, leve um pano, leve não sei o que, leve tal coisa, coloque lá no local que vai dar certo. Não precisa disso não, quando Deus quer agir, amado. Ele age. Como ele vem agindo. O poder é dele, a unção é dele, a graça é dele, a misericórdia é dele. A virtude é dele. O milagre é de Deus. E ele age conforme a sua vontade. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Então, esteja na brecha. Em Ezequiel fala que Deus procurou alguém que pudesse estar na brecha, clamando pelo povo, e não achou. E clamar não é clamar assim, eu vou orar por você e você vai dar algo. Não tem que dar nada. É aí que vem a oração do falso profeta, do ladrão de João capítulo 10. Entendeu? A oração do mercenário não. A oração é você orar sem esperar nada em troca. Independente do que acontecer, você ore. Ore pelas pessoas que precisam, ore pelas pessoas que estão clamando por ajuda, por socorro, pelas pessoas que estão doentes. Ore para que o milagre aconteça, ore para que venha essa vacina e que não apenas aqueles que têm dinheiro consigam comprar a vacina, não. Ore para que ela venha de graça, pelo SUS, e todos tenham a possibilidade de adquiri-lo. Entendeu? E todos fiquem curados. Em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Agradecemos ao Senhor por esse momento, né, onde Ele nos ensinou, que possamos colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, em nome de Jesus Cristo. E vamos orar a Deus, para que o Senhor continue abençoando o nosso dia, e à noite nós estaremos aqui de novo, né, pastores? A partir das 19 horas, certinho, em nome de Jesus Cristo. Excelentíssimo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória, a Ti todo o louvor, toda exaltação, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa nos limpar, nos lavar, nos purificar, Senhor. Que possamos, ó Deus, buscar no Senhor, meu Pai, uma mudança, uma transformação dentro de nós. Deus, entregamos as nossas vidas, as nossas famílias nas Tuas santas mãos, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, transformar cada um deles em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa, meu Pai, estar curando também as pessoas, meu Pai, que estão acometidas de qualquer que seja, qualquer enfermidade, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor, meu Pai, está no controle de tudo. Toma nossas vidas, a nossa cidade, meu Deus, o Brasil, o mundo, enfim. Toma todas as Tuas santas mãos, Senhor. Nos dá um dia na Tua presença e que à noite possamos estar aqui, meu Pai. Nós aqui e essa pessoa, meu Pai, nossos amados irmãos e amigos de sua casa, ouvindo a Tua palavra. Desde já estou te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que bem, amor de Deus. Que assim seja. A graça do Senhor Jesus. Que assim seja. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Você pode dizer? Amém. Glória a Deus e aplaudir o Senhor. Amados, que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, a minha vida, a nossa vida, a vida dos nossos familiares, a vida de todas as pessoas que precisam. Nesse momento das bênçãos, da proteção, do aconchego, do amor, da comunhão, da intimidade do nosso Deus, pois Ele não nos abandona em nenhum momento, seja você que está na sua casa, no seu trabalho, né, em qualquer lugar, até mesmo no leito do hospital. Sabe que Deus, Ele está contigo. Amém. Em todo o tempo. O Senhor, Ele não abandona aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Você nunca pare de orar, pare de buscar o Senhor de todo o seu coração, pois Ele está aí do seu lado neste momento. Amém? À noite nós estaremos de volta com o culto de adoração ao Senhor, e eu convido a todos vocês que estejam presentes, né, conosco. Convide mais pessoas e passe esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe em nome de Jesus Cristo, que é apenas para compartilhar a palavra de Deus sem nenhum outro interesse, né?
a palavra de Deus que é importante para o meu, para o seu, para o nosso coração. Um abraço à minha filha e meu genro que estão aqui sempre nos ajudando, minha esposa, né? E à noite eles estarão abrindo o culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, fique na paz e tchau.